E vou só reforçar mais um pouco agora a noção de infraestrutura e superestrutura. Superestrutura é a cultura, ela serve como reforço, como meio intelectual para a qual a burguesia se vale para produzir resposta positiva, engajamento no modo produtivo, que é a infraestrutura. E esse modo produtivo é baseado na exploração dos sujeitos pelos sujeitos, né? E na criação hierárquica de uma sociedade que passa da escravidão e vai uma sociedade livre, né? Assalariada. Mas é isso. E aí, nesse sentido, o capitalismo depende de relações sociais bem estabelecidas para se manter. Como eu havia dito antes, a racialização, o controle dos corpos, construir um gênero masculino e feminino, sua função social enquanto casamento. E é isso que a Silvia Federici vai elucubrar no Patriarcado do Salário, e depois ela vai também falar no Calibanha Bruxa de como se começou esse processo. De que o controle sexual não é que não era uma prática, mas ele ganha novas características e ganha uma perspectiva econômica, né? E que o mundo colonizado é o ambiente de experiência das nações do norte para com o corpo da mulher, né? Por isso que ela vai reparar, por isso que ela vai no Calibanha Bruxa se voltar pra história, pra colonização, né? Mas repare bem. Se a gente olhar para o modo produtivo, a gente olha para o DNA da sociedade. Só que a nossa cultura, a nossa arte está totalmente atrelada aos meios, ao espírito da classe dominante, da burguesia. Aos meios intelectuais dela. A literatura, o Habermas, Adorno também vai pensar um pouco nisso, né? É pensar justamente isso, que a literatura romântica, literatura, por exemplo, Miguel de Cervantes na Espanha, ele estava ali expressando que o mundo, como ele conhecia, o mundo da nobreza, estava definhando. E é por isso que o Don Quixote combate os moinhos de vento. Os moinhos de vento são uma representação da nobreza, do mundo da nobreza que estava morrendo. Ele estava tentando combater o fim. Ele é um representante da nobreza, o Don Quixote. E nesse sentido, ele está combatendo o monstro que se espreita, que é a burguesia, que é a ascensão da burguesia. E esse processo todo de cercamento de terras, esse mal-estar, o tempo da cavalaria acabou, né? Do cavaleiro que representa o nobre. Acabou. E é justamente isso, ele representa esse mal-estar. E é por isso que a literatura é um instrumento fortíssimo para a burguesia nesse momento. A música também, né? Nesse sentido, teatro. São muitos processos. Tô tentando condensá-los. Mas agora a gente vai aqui pro PC, porque a gente vai ver um bagulho muito interessante sobre como a forma produtiva influencia no modo da percepção da cultura e da construção cultural de um país, né? O bagulho é doido. O bagulho é doido. E aí a gente parte para um texto que é muito fundamental, que eu vou olhar especificamente para o Oeste Paulista. Na formação da propriedade privada, da moradia civil na região. Vamos lá. A Marta Enoquibara aqui nesse texto vai tentar olhar para a formação da cidade. Como as cidades no Oeste Paulista são muito parecidas entre si, né? Elas têm a mesma configuração de uma praça, da grelha, da cidade em formato de grelha, quadradinho, né? E ela vai dizer logo aqui que a ferrovia é um fator fundamental nesse sentido, para o escoamento de produtos agrícolas da região, né? E nesse sentido, precisavam de trabalhadores, tanto para a via férrea quanto para as fazendas, né? E com a fazenda chega junto à igreja. Ela vai dizer que haviam duas formas de se construir propriedade privada, né? Civil para a moradia. A principal, pelos terrenos das igrejas, das arquidioceses, né? Terreno religioso, propriedade religiosa. E a segunda era pelo loteamento dos fazendeiros. Então, você percebe, se as duas formas de propriedade na região são por meio religioso e por meio privado, não foi o Estado que promoveu a cidade, como a gente pode olhar a expressão disso? A pergunta é simples, mas a resposta é mais simples ainda. Eleição 2022, Assis. Tá no Oeste Paulista, né? Qual que era o candidato do
da religião e da garantia da propriedade privada? Jair Bolsonaro. A gente pode ficar se perguntando dessa forma racional. Mas se a gente olha para o modo produtivo, a gente acessa, como eu disse antes, o DNA e o conteúdo da sociedade. Muito interessante. E é isso. O voto aqui em 2022 é a expressão de como o modo produtivo da região do Oeste Paulista foi formado. Não tem mistério. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Tome essa oportunidade. Virão muito mais coisas por aí. E vamos lutar, né? Porque se a gente quer uma sociedade sem patriarcado, sem misoginia, sem racismo, sem homofobia, né? Tudo isso, todas essas expressões culturais de uma sociedade tem a ver com o seu modo produtivo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E nos vemos numa próxima.